É bom, irmãos, estarmos aqui para meditar na palavra de Deus e hoje nós estamos iniciando uma série de reflexões. Se você veio hoje, você não pode mais deixar de vir os próximos domingos aí que temos pela frente. Nós vamos falar e meditar sobre a vida, vamos olhar a vida como uma maratona, vamos ver que Deus propõe para nós correr bem a nossa carreira, porque Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós, tarefas a realizar, situações e circunstâncias onde nós vamos sustentar a fé e bem representar o seu nome. Não somos os primeiros, o Evangelho chegou até nós. Se você pôde conhecer o amor de Deus que salva o perdido, é porque alguém já foi instrumento do Senhor correndo a sua carreira de fé. E nós vemos que isso tem acontecido. O Evangelho tem alcançado cidades, povoados, nações, tribos. Um dia chegou em São José dos Campos. Um dia esse Evangelho chegou até a sua vida e a sua história. Alguém trabalhou para isso, alguém foi instrumento de Deus. Por isso que o texto que nós vamos ler vem logo depois de Hebreus 11, a galeria dos heróis e heroínas de fé, gente que serviu ao Senhor com diligência. Alguns que deram a sua vida pelo reino de Deus, que padeceram os açoites, as prisões, a morte, mas não negaram a fé, muito para o crescimento e a expansão desse reino que Cristo implantou, com seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e o seu ato maior de amor, vertendo na cruz sangue precioso pela minha e pela sua vida. Então é importante olhar para aqueles que já correram, e nós acreditamos que vamos ter a oportunidade nos próximos domingos de ouvir um pouco do que esses personagens têm a nos dizer também. A palavra que eles têm a dar ao nosso coração, quando nós entendemos que estamos correndo aí uma maratona, e é preciso obter um bom desempenho na maratona da vida. E algumas questões que nos levam a isso, porque se o Evangelho chegou até nós, essas pessoas, esses exemplos de fé, passaram para mim e para você o bastão da corrida. E agora é comigo e é com você também. Eles já nos deixaram o legado. Eles já mostraram que é possível. Eles já são para nós exemplos de que, apesar das limitações, dos erros, dos pecados, e nós pecamos e eles também pecaram, é possível servir ao Senhor com diligência. É possível ser nas mãos de Deus um instrumento de bênçãos, uma ferramenta útil. Eu preciso correr bem a carreira que Deus confia a mim. E você precisa correr também, com excelência, porque algumas questões aí que estão envolvidas, quando você corre sua corrida, quando você desempenha seu papel, você está colaborando para que exista recursos eternos. Algumas coisas Deus produz, Deus faz na nossa vida e através dela, que não findam na história aqui, que não caem no esquecimento após a nossa partida para a eternidade. Algumas coisas que Deus promove no que concerne à fé, ao crescimento, à expansão do Evangelho, à edificação da igreja, fica para a eternidade. Então é para nós meditarmos esses dias sobre como temos corrido. É para nós recebermos algumas palavras de incentivo de gente que já correu e que é identificado em Hebreus capítulo 11 como heróis e heroínas de fé. Então, no capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 1, é o texto que nós vamos ler hoje, para meditarmos, para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Estamos no mês também da Reforma Protestante. Alguns irmãos e irmãs trabalharam muito para que esse propósito de fé pudesse chegar ao nosso coração. Enfrentaram perseguições e lutas. No início do trabalho, Deus enviou homens e mulheres. Reverendo Pércio Gomes de Deus,
Reverendo Rubem Alberto com a sua família, Dona Laura, a Rúbia, a Rubenita. Temos irmãos que trabalharam conosco, como o seu Arthur Amilarian, como o seu João Silva e Dona Maria. Peças importantes, instrumentos da graça de Deus, que correram bem a sua carreira, que alcançaram bom desempenho, bom êxito, que servem para nós de exemplo também, de motivação, para seguirmos com firmeza a carreira que nos está proposta pelo Senhor. Eu vou ler, irmãos, do verso 1 ao 3, você abre aí a sua Bíblia. Quando eu encerrar a leitura do verso 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, até o versículo 3, quando eu encerrar a leitura do versículo 3, eu gostaria que os irmãos, que a igreja em uníssono, numa só voz, fizesse a leitura do versículo 1. Vocês voltassem a ler o verso 1, tá bom? Aqueles que puderem se colocar em pé, por favor, queiram se colocar em pé. Eu leio os 3 versículos, assim que eu encerrar, os irmãos repetem a leitura do versículo 1, juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que se suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Podeis assentar, irmãos. Queira o Senhor abençoar nosso coração com graça na reflexão que fazemos da sua palavra, nesse tempo de adoração e de culto também. Alguns têm dito que a vida é uma maratona. Aqui na igreja nós temos alguns atletas por aí. Temos o Aldemir Poli, que hoje de manhã veio agradecer a Deus a medalha de ouro que conquistou com a equipe de São José dos Campos, no torneio da terceira idade, representando a cidade de São José. Só abrir o Face dele lá, você vai poder ver o sorriso e a medalha de ouro no peito. Temos alguns corredores aí. Tem o pastor Nath, tem o pastor Edson, tem a Vera Diniz, tem a Raquel, tem o Ney. Às vezes nós nos aventuramos aí algumas corridas. Ontem tivemos a oportunidade de fazê-lo à noite, lá na Univap, uma corrida noturna lá. Tem foto nossa até no pódio, viu? É claro que nós vamos lá e corremos antes que ele seja ocupado por aqueles de direito. Nós vamos lá tirar nossa foto com as nossas medalhas de participação. Mas, irmãos, a vida é mesmo uma maratona. Quem corre uma maratona, elas corre um pouco diferente de nós, corre uma carreira um pouco diferente da nossa também. A nossa é mais sublime, a nossa é de maior significado, de maior importância e valor. Por causa daquilo que já dissemos, produz resultados eternos, traz impactos, promove atitudes que vão conduzir para toda a eternidade na vida e na história de muitas pessoas. No herdar da vida eterna com o Senhor, no gozo do reino celestial que Deus há de nos dar. Mas aqueles que correm as maratonas, de normalmente 42 quilômetros, eles já sabem uma coisa, daqui a 42 quilômetros eles vão chegar lá no fim, é o fim, vão começar agora, daqui a 42 quilômetros, encerrou. O bom atleta, o bom corredor, ele sabe, isso aí é coisa para 2 horas e 15 minutos, 2 horas e 30 minutos, os atletas profissionais concluem essa prova de 42 quilômetros, mais ou menos nesse prazo aí. Não é muito não, eles correm bem.
Eles sabem, no máximo 2h30 eu já encerrei. Alguns já sabem disso. Quando vão começar, sabem. É prova para 2h30. Ontem, quando nós começamos, nós já sabíamos. É prova para 30 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 30 minutos, nós já fechamos o ciclo. Então, irmãos, a nossa corrida é diferente, porque nós não sabemos quando ela termina. Nós só sabemos quando termina, quando nós cruzamos a linha final. Quando Deus, então, nos chama à eternidade e fala, para você terminou. Você chegou ao fim da sua maratona. E para Deus não importa muito quantos quilômetros. O tempo da vida, o tempo que você corre, para Deus não é importante. Se você corre 10 anos, 5 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos, 101, 102 ou 120. O que importa para Deus é que você corra bem. E é por isso que o autor dos Hebreus vai trazer essa certeza. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso correr bem. Alcançar um bom desempenho. Corresponder àquilo que Deus espera. Tomar o bastão das mãos daqueles que trouxeram para nós o Evangelho e seguirmos com firmeza, dando o nosso melhor, alcançando o nosso melhor resultado, o melhor testemunho, a melhor palavra, o maior conhecimento, o melhor empenho em favor da causa do Evangelho, dar ao Senhor o melhor que podemos dar, e Ele sabe até onde vai as nossas forças, Ele sabe até onde a gente pode ir. Quando a gente está indo bem, fazendo o máximo, e quando a gente está de corpo mole, querendo descansar, fazendo mais ou menos. O que importa para o Senhor é correr bem. Eu acredito que eu estou aí, espero, na metade da corrida, vai? 86 anos? Seria uma boa, hein? Pode ser que eu esteja um pouquinho mais à frente. Quem sabe um pouquinho menos, do meio. Se eu chegar no 100, estou um pouquinho menos. Pode ser que você esteja iniciando a corrida, a carreira. Pode ser que você entenda que na sua vida, ao avaliar, você já está um pouco mais à frente. Quase encerrando, quase no fim, quase chegando lá. Quase completando a carreira. Então não importa, as reflexões elas são úteis, tanto para aquele que está começando, aquele que está no meio, aquele que está chegando lá, porque nós vamos ter oportunidade de olhar para aqueles que já chegaram e verificar qual o legado que eles nos deixam, qual as lições que eles nos trazem, qual é a palavra de incentivo e de ânimo, quem sabe de exortação que eles podem nos dar para nos ajudar a correr bem a carreira que o Senhor tem proposto para nós. E o texto de hoje nos traz algumas reflexões aqui. A primeira delas, e a primeira lição, é livre-se dos pesos desnecessários. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, tantas pessoas que já correram e já alcançaram, tantos heróis e heroínas da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Livre-se dos pesos desnecessários. Às vezes nós carregamos alguns pesos que são desnecessários na nossa caminhada. O primeiro deles nos vem com respeito a relacionamentos. Às vezes nós assumimos nos nossos relacionamentos coisas que são dignas, mas que vão além daquilo que nós devemos carregar. Nos preocupamos tanto com as pessoas, queremos tão bem as pessoas, gostaríamos tanto de ajudá-las, que queremos abraçar o mundo inteiro, que queremos fazer por todo mundo, que queremos socorrer todos aqueles que nós percebemos que precisam de socorro, e é tanta gente ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, na família, nos vizinhos, na amizade, na igreja. Não são coisas indignas, não são coisas que são pecaminosas,
Nós estamos falando de pesos que vêm junto à nossa vida como coisas dignas, mas que por algum motivo se tornam um peso do qual nós não conseguimos carregar, ou que de alguma forma vem prejudicar a nossa carreira, o nosso correr, a carreira de fé. Toma lugar das coisas de Deus na nossa vida. Traz preocupações além daquelas que nós devemos ter. Promove a ansiedade a qual Deus condena nos sentimentos daqueles que o seguem, que o amam, que querem servi-lo. Prejudica-nos quando vai roubando de nós toda a nossa agenda. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos nos preocupar com o outro. Nós devemos tratar com respeito todas as pessoas. Mas nós temos que entender que algumas vezes os relacionamentos podem exigir de nós coisas muito pesadas, que nos impedem de seguir e de servir a Deus. O Senhor Jesus, ele vai mais a fundo nisso quando ele fala assim, quando o evangelho chega, pode ser que no que refere a relacionamentos entre pais e filhos, ele chega como uma espada para separá-los, porque se você quiser seguir o evangelho e seguir as normas que são ditadas especialmente pelos pais judeus, no princípio e no propósito de fé, você vai ter uma carga muito grande para carregar, e você vai entender que é preciso às vezes se desfazer um pouco dos relacionamentos, se afastar um pouco dos relacionamentos para correr bem a sua carreira, senão você não vai conseguir. Uma cobrança muito forte, um impedimento muito grande vai ser trazido sobre a sua vida, e você não vai ter como correr a sua carreira de fé. E quando os jovens judeus se convertiam ao cristianismo no início da era cristã, às vezes eles tinham que deixar suas casas, porque senão eles não conseguiriam seguir a Cristo e servir a Cristo. Alguns relacionamentos que nós cultivamos, que são bons, às vezes trazem sobre nós algumas pressões, algumas exigências, exigem de nós ou querem de nós alguma prova de amizade maior, que vai atrapalhar a nossa carreira. Nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. Tem gente pedindo de nós para provarmos que somos amigos, que somos leais, que gostamos, que nos importamos, atitudes, sentimentos, propostas, envolvimento com coisas que Deus desagrada, que Deus não aprova. Mas os nossos relacionamentos às vezes pedem de nós participação em coisas assim. Se nós não soubermos lidar com esses relacionamentos, nós vamos correr com peso além da conta. E quem corre com peso, levando peso desnecessário, sente muito rapidamente o cansaço da corrida. Então é preciso observarmos, irmãos, o que nos nossos relacionamentos são de fato sadios. Relacionamentos sadios, que promovem liberdade, alegria no serviço do Senhor. O que está pesando para nós, o que está nos impedindo, o que está embaraçando os nossos pés. Isso não se trata de relacionamentos pecaminosos, não são coisas indignas, mas são questões que nós temos que pensar. Às vezes nós temos que cuidar de nós, para que possamos mais lá na frente cuidar do outro. Às vezes precisamos entender que Deus espera de nós um cuidado maior com o seu reino, com as coisas do reino, com as questões da fé, com o aspecto da santidade, para depois, então, podermos carregar um pouco as cargas uns dos outros. Se estivermos cansados demais, daqui a pouco nós não conseguimos carregar nem as nossas próprias cargas. Cuidado das contendas, que se prolongam e que passam a alimentar a nossa vida. Desentendimento sempre existe. Quem convive, e quanto mais convive, maior é a possibilidade de desentendimento. Porque surgem ideias, surgem propostas e escolhas, cada um pensa diferente, cada um vê de maneira diferente as situações e as circunstâncias. Pode ser que no desejo de fazer o melhor você tem e você encontra um caminho diferente daquele que caminha com você. Você quer tomar uma atitude que é diferente daquela que o outro toma. E aí surgem desentendimentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre servos de Deus e servas de Deus. Quem muito convive corre o risco de se arranhar, corre o risco de se agredir,
corre o risco de falar a coisa certa do jeito errado, corre o risco de se omitir na fala, e depois aquela pessoa que contava com a sua exortação, com o seu alerta, vai dizer: você disse que é meu amigo, você disse que quer o meu bem, você viu e não me alertou. Corre também o risco de viver junto aos relacionamentos da desconfiança. Corre o risco de viver os desentendimentos. Quem convive, vive com contendas, com arranhões, alguma coisa acontece. E às vezes as coisas acontecem e nós preferimos ignorá-las. Vamos partir para frente. Vamos seguir a vida. Vamos deixar a coisa do jeito que está. Vamos fazer de conta que nada aconteceu e vamos ver lá na frente como é que fica. Os problemas, especialmente entre os cônjuges, entre a família, aquilo que acontece na nossa casa, precisam ser conversados o quanto antes. Precisam ser resolvidos. Se há necessidade de reconhecer erros, que eles sejam reconhecidos. Se há necessidade de pedir perdão, que se peça o perdão. Se há necessidade de entender melhor o lado do outro, de perceber, de compreender as suas limitações, as suas lutas, as suas dificuldades, que se compreenda, que se ande uma milha a mais, que se tire também a túnica e a capa, mas que não deixe o tempo passar muito, para que as contendas não se prolonguem muito, para que de fato a caminhada não se torne cada vez mais embaraçosa. Tem situação, tem circunstâncias que dá para esperar, tem outras que não, temos que resolver já. Para que os embaraços não venham, para que o peso desnecessário não surja. Por isso, se há contendas, se há desentendimentos, fruto do pecado, que tenazmente nos assedia, dos erros, da nossa iniquidade, da nossa inclinação ao erro, que as coisas sejam acertadas, que o reconhecimento venha, que o perdão seja pedido e oferecido, que os desentendimentos possam ser resolvidos, que as coisas caminhem, e caminhem bem, para que não surja feridas e situações, circunstâncias que alimentem a nossa vida, e quem sabe até o ciclo da desgraça na nossa família, por tempo e em tempo. Se houve mentira, que exista a verdade. Se houve a ocultação de fatos, que surja a transparência. Se houve pecados, que a misericórdia de Deus atue, e que a restauração, que a correção aconteça, que o moldar do Senhor venha fazer vasos novos, no quebrar da vida e fazer de novo. Pesos desnecessários, às vezes em razão dos nossos sonhos. Nós estamos falando de sonhos irreais, de expectativas das quais nós não vamos alcançar nunca, mas estamos falando de sonhos ilícitos, lícitos, que se transformam em obstinação. De repente, alguma coisa que você quer alcançar, que pode ser alcançado, se torna maior do que tudo na sua vida. E você toma a iniciativa de fazer o que for preciso para chegar lá. E você se esquece da sua família, esquece do seu filho, esquece da igreja. Todo o seu tempo é gasto com isso, toda a sua força, todo o seu foco é dado em busca desse sonho, de alcançar essa meta, alcançar esse propósito. Não é um propósito pecaminoso, não é um propósito errado que a Bíblia condena, pode não ser. Mas não pode tirar de você as prioridades que Deus dá, que Deus traz. Porque muitas das vezes nós carregamos um peso desnecessário quando nós ficamos obstinados. Nós queremos para agora, nós queremos já, nós queremos do nosso jeito, e não há quem possa nos impedir. E se eu precisar varar a noite no trabalho, esquecer da minha família, e se eu precisar levantar de madrugada e não ter tempo para os meus filhos, e não conseguir vê-los crescer, eu vou me envolver nisso, porque afinal de contas eu estou fazendo por eles e para eles. Não pode ser assim. É uma carga pesada, é um sonho lícito, mas que se torna um peso grandioso em razão da sua
obstinação, você não quer abrir mão, você quer que a coisa aconteça. Mesmo que você tenha que passar por cima de alguém, mesmo que você tenha que puxar o tapete de alguém, mesmo que você tenha que ferir um monte à sua volta, não me importo. Não pode ser assim. Quem corre a sua carreira de fé, ele sabe que ele precisa se desfazer de pesos desnecessários. Quem corre a sua carreira de fé busca uma vida de santidade. Por isso que o texto menciona pecados, se livrando de todo o peso e do pecado, que tenazmente se assedia. Santidade não é sinônimo de perfeição. Os heróis da fé, as heroínas de fé, os irmãos e irmãs que nós já tivemos nessa igreja aqui, que agora estão com o Senhor, e que são para nós exemplo, de gente que serviu com diligência, que correu bem a carreira que foi proposta, são pessoas que vocês conheceram, algumas delas, e sabem, pessoas que, passíveis de pecar. É mencionado Abraão, na lista de heróis de fé, e Abraão cometeu os seus pecados. Teve as suas limitações. Foi testado, é claro, na sua fé, realizou ações extraordinárias na sua confiança em Deus, por isso é lembrado, mas era homem como qualquer um dos homens aqui da igreja. Raabe, a meretriz, se envolveu em muitos pecados, mas no momento de exercer a sua fé, ela foi capaz de confiar em Deus, teve a sua vida, a sua história restaurada, foi contada como aquela que veio na descendência de Jesus, na genealogia. E mesmo tendo vivido os seus pecados, teve o seu momento de conversão, de se tornar uma heroína de fé, de correr a sua carreira diante do Senhor e correr bem, e ser lembrada, e ser destacada na galeria dos heróis e heroínas de fé. Gente como a gente, mulher como qualquer uma das mulheres aqui da igreja. Santidade não é sinônimo de perfeição, não é porque eu busco santidade que eu sou perfeito. Não é porque você preza pela santificação da sua vida que você não comete pecados. Os santos buscam acertar. Às vezes erram, às vezes caem. Por isso que o autor dos Hebreus fala que nós devemos olhar para Cristo. Quando nós temos como nosso alvo, não é o pastor Nard, não é o pastor Edson, não é o presbítero esse ou aquele, não é o líder da SAF, a líder, mas é o Senhor Jesus. Quando nós temos como alvo, onde nós queremos chegar, não é nenhum desses personagens. Eles podem servir para nós de estímulo, de comprovação de que pode dar certo, de que vai dar certo comigo, porque eles nas suas imperfeições, nas suas limitações, serviram bem o Senhor e correram bem a carreira que eles estavam proposta, mas santos buscam acertar. É isso que Deus espera de nós, saber que eu fiz o meu melhor na intenção do meu coração, na busca, no esforço, no empenho de acertar. Quando veio as provocações, quando veio as propostas indecentes, quando veio os convites, os quais o Senhor não se agrada e condena, eu fui forte o bastante para me empenhar no desejo, na força, na capacidade de não ceder, de na hora H tomar a atitude certa. Pode ser que em algum momento eu falhei, eu não consegui, mas Deus viu em mim o melhor esforço, o maior empenho. Na hora de saltar o obstáculo, Deus viu que eu fiz o meu melhor. Eu usei a técnica certa. Eu busquei o caminho, a direção que Ele deu. A exortação que Ele trouxe, o ensino que Ele já oferece na sua palavra. Infelizmente, pode ser que eu não tenha conseguido. Mas uma coisa Deus não quer ver em mim nem em você. Que você não fez o bastante. Que você não procurou acertar, que a sua intenção era mesmo errar, desde quando a coisa surgiu. Aliás, você provocou a coisa, a situação, a circunstância, para você errar, para você cair, para você pecar. Você buscou isso, você queria isso. Essas coisas não podem acontecer na vida daqueles que querem correr bem, a carreira que Deus lhe propõe, porque a carreira que Deus nos propõe é uma carreira que exige de nós santidade, combate ao pecado, ao erro, obediência à palavra de Deus, às suas leis, os seus desígnios, os seus decretos, esforço para vencer as tentações, para resistir ao diabo, até que ele fuja de nós. Viver uma vida de santidade, é viver para Deus.
Claro que você tem a sua família, você precisa se dedicar a ela, o seu trabalho, e é bom que você se dedique ao seu trabalho. Mas se você se dedica à sua casa, se dedica ao seu trabalho, se dedica aos seus amigos, e lá convive com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, você não vive para o Senhor, de nada vale essa sua vida, você está correndo muitas carreiras, mas não aquela que Deus propõe para você. Viver em santidade é viver para o Senhor. Essas pessoas pecavam, mas a vida delas e na vida delas o nome de Deus era exaltado, era reconhecido. Aqueles que estavam à sua volta tinham a oportunidade de conhecer o Senhor, de conhecer o seu amor, de ver manifestar o seu poder a partir da vida destes heróis e heroínas de fé. Os pastores que por aqui passaram, os irmãos e irmãs que se assentaram conosco nesses bancos. Simon, que deixou o seu país lá distante, que veio trazer aqui o movimento da igreja presbiteriana no Brasil, também viveu as suas dificuldades, as suas lutas, cometeu os seus erros, mas quando ele chegou aqui, ele começou a mostrar quem o Senhor é, e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe? Pode ser que você tenha alguns planos aí, umas agendas, umas tarefas para exercer, mas você sabe o que vai te acontecer amanhã? Eu não sei. Espero que as coisas caminhem como eu tenho planejado, mas não posso garantir isso para você. Hoje eu estou bem, amanhã Deus sabe se eu vou estar. Então, independente do que acontecer, não deixe de olhar para Cristo. Se vê alegria, olhe para o Senhor e aprenda a viver na alegria. Ele tem para nós exemplo e ensinamentos de como se vive nas conquistas. Como se vive nos lucros, nos ganhos, nas boas colheitas, no tempo de bonança, como se comportar diante das vitórias, para não sermos soberbos, para não acharmos que fizemos pela nossa força, para não firmarmos e sustentarmos a nossa vida, o nosso próprio entendimento. Se fizemos, se alcançamos, graças a Deus que nos deu capacidade para alcançar e para fazer. Não é por nós, é por aquilo que Deus fez por nós. É por aquilo que Deus tem feito em nós. É por aquilo que Deus tem realizado através de nós. Olhe para Cristo. Se o tempo é de dificuldade, olhe para o Senhor Jesus. Ele tem um ensino, ele tem uma manifestação de carinho, ele tem um agir cuidadoso para trazer. Ele tem um caminho que ele aplana com a mão para dizer para você, é esse aqui o caminho. Trilhe com firmeza, confie em mim, siga em frente. Ele tem uma mão que nos estende para nos sustentar, para nos fortalecer, para dizer, tu és meu filho, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ser forte, ser corajoso, não temas, nem te atemorize, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, disse o Senhor a Josué. Siga em frente às lutas. Mas sabe que você não está sozinho, olhe para mim. O mundo traz aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu enfrentei também os açoites. Eu verti o meu sangue. Eu encarei também a zombaria, o descaso. Eu enfrentei a oposição. Eu soube lidar com as situações de glórias, como a entrada triunfal em Jerusalém, e não fui soberbo. Pelo contrário, entrei com humildade, montado num jumentinho. Eu me preparei para os tempos adversos, quando me retirei para orar em secreto, sozinho ao Pai, que está nos céus. Quando estive no Getsemane, transpirei gotas de sangue, tamanha agonia do meu coração, da minha alma. Contudo, eu bebi do cálice que o Pai me deu, porque essa era a vontade dele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, foi a oração de Cristo. Se não, faça a tua vontade. Estou pronto. Olhe para Cristo, para os sofrimentos, para os ensinos, para os exemplos que Cristo tem a nos deixar. Ele é a nossa fonte de instrução. Ele tem um ensino, uma instrução própria para você. Em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer parte da corrida, da maratona, em qualquer momento dela, em qualquer fase.
O Senhor Jesus é a fonte de motivação. Se você olhar para Ele, você vai dizer, eu consigo também, eu posso. Porque Ele está comigo, porque Ele me segura na sua mão direita. Porque Ele está sentado diante do trono de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele roga por mim. Ele intercede pelo meu bem-estar, Ele se importa com a minha vida. O que está acontecendo não é fruto do acaso, é a ação de Deus, é plano de Deus, é vontade de Deus, é a carreira que Deus quer que eu corra. Eu vou correr com diligência, vou desempenhar bem a minha função, o exercício da minha fé e confiança no Senhor. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor Jesus. E aí que vem para nós a instrução e a motivação. Reflexões boas, irmãos, para a nossa vida, quando pensamos na maratona da vida e queremos correr bem. Só para você se lembrar e fortalecer aí. Livre-se dos pesos desnecessários. Pode ser na família, no trabalho e até na fé. Pode ser que você tenha tentado abraçar uma coisa que é maior do que aquilo que Deus quer que você abrace. Na igreja. Pode ser que você tenha colocado um peso de cobrança maior do que aquele que Deus tem para você. Você quer correr uma carreira que é muito mais pesada do que aquela que Deus preparou para você correr. Preciso avaliar. Livrar-se dos pesos desnecessários. Busque uma vida de santidade. Viva para Deus. É isso que importa. Sei que você é imperfeito. Sei que você tem limitações. Mas o que importa é vivermos para Deus. E Deus olhar para o nosso coração e dizer, eis aí o meu filho, a minha filha amada, em quem eu tenho o meu prazer. Está vivendo para mim. Está fazendo o melhor. Na hora H, ela está sendo firme na sua fé. Ela não se envergonha do Evangelho, ela não é vergonha para o Evangelho. Ela sustenta o pendão real da fé, onde quer que vá, onde quer que viva. Ela está no trabalho, ela vive vida diferente, diferenciada. Ela atua com eficácia. Ele tem capacidade de resistir às propostas indecentes, pecaminosas, corruptas. Ele vive vida de santidade, vive para mim. Queremos correr bem? Queremos obter bom desempenho? Fite os olhos em Jesus. Claro que nós temos um número muito grande de testemunha que nos rodeia, que está à nossa volta, que nos incentiva, que nos dá ânimo, que nos traz lições. Nós vamos ver semana que vem, domingo que vem, já o personagem Noé, pode ler lá, eu sei que eu dei uma tarefinha para os irmãos aí para essa semana, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 12, e os 3 primeiros versículos. Semana que vem, Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9, pode parar aí no 9, tá bom. A vida de Noé, carreira que Deus propôs a Noé, a construção da arca, o que Noé teria a nos dizer, quando ele vem agora ao nosso encontro, nós que estamos correndo ainda, que conselho ele nos daria? Eu sei que ele tem conselhos, eu sei que alguns dos irmãos com quem vocês conviveram aqui, deixaram bons exemplos, bons conselhos, que nos motivam, que nos levam adiante, mas quando nós queremos correr bem mesmo, o personagem principal é Cristo. Fite os seus olhos em Cristo. Nossa fonte de instrução, com palavras sábias, nossa fonte de motivação, com agir prudente e fiel, em tudo aquilo que Ele ensinou, em tudo aquilo que Ele falou. O Senhor Jesus podia dizer, como os apóstolos disseram, olhe para mim, siga os meus passos, e vocês vão correr bem, vão alcançar bom desempenho. Pergunta para a nossa reflexão na semana é essa aí. Onde seus olhos, hoje seus olhos estão em Jesus? Ele é o foco. É nele que você se instrui. É na sua vida que você se inspira e se motiva. Quem quer correr bem, olha para Cristo, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus.
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Pode ser que você se canse muito rápido, mas se você olhar para Cristo, você vai ver que tudo que você fizer é pouco diante do muito que Ele fez. Não dá para cansar, não dá para justificar dizendo, Senhor, eu cansei. Quando olhamos para Cristo, não há cansaço aí. Não há cansaço que o segurou, que o impediu. Para que não os fatigueis, desmaiando em vossas almas. Não dá para achar que está demais. Quando eu contemplo a ceia, irmãos, quando eu sou convidado a me assentar a essa mesa, eu vejo esses feitos de Deus a meu favor. Eu vejo que Deus não poupou o seu Filho, que Cristo veio, correu e correu bem, e assumiu os açoites, e assumiu a crucificação, a rejeição dos principais dos judeus, mas Ele completou a carreira. Ele disse na cruz do Calvário, está consumado, Pai, a obra está feita, o propósito da minha vinda foi cumprido, hoje há caminho para o perdido, hoje há meio de graça para o pecador, hoje criaturas são tornadas filhas, filhos, porque eu corri a carreira que me estava proposta, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que possamos assentar essa mesa tendo essa consciência, o bastão está na minha mão. O Senhor Deus trouxe quando me chamou e me fez filho dele. Eu que corro hoje, é você que corre. Como tem sido o seu desempenho? O que você tem feito para melhorar? Seus olhos estão em Cristo? Ou às vezes nós olhamos para aqueles que estão correndo ao nosso lado, e aí falamos, se ele está correndo lentamente, devagarmente, então que eu corra também devagar, que eu corra também lentamente, que eu não me esforço tanto. Se olharmos para as pessoas à nossa volta, pode ser que eu até pare, eu até comece a caminhar no vez de correr, mas quando eu olho para Cristo, eu percebo que não dá, tem que correr, e correr muito, correr bem, e dar o meu melhor, porque o melhor que eu fizer vai ser pouco diante de tudo aquilo que Ele já fez. Pelo exemplo que Ele é, pela instrução que Ele traz, pela maneira como que Ele me inspira a fazer mais e mais pelo reino de Deus, porque cooperar com esse reino é privilégio, é bênção.